um conjunto de documentos da Agência Brasileira de Inteligência sobre o 8 de janeiro foi falsificado. 2 relatórios da ABIN foram apresentados na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. E a comparação deles, simples, né? Essa comparação mostrou que o Gabinete de Segurança Institucional, então comandado pelo general Gonçalves Dias, aquele que foi segurança anos e anos e anos, o general do Lula, que o G. Dias adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso. Desse relatório foram retirados registros de que G. Dias foi informado por mensagens por celular sobre os riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. Esses alertas aparecem apenas na segunda versão do documento enviado pela ABIN no dia 8 de maio. E em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o general Augusto Heleno ressaltou o caráter pacífico dos acampamentos em frente aos quartéis. Mas acredito, pelo que se escuta, que o acampamento era um local sadio, onde se faziam muitas orações, que se reuniam para conversar sobre assuntos, logicamente, muitos deles políticos, não sei o quê, mas eu não sei como era a organização do acampamento, não sei como é que eles se... Não sei mesmo como é que eles se resolviam em termos de alimentação, em termos de assistência, né? Tinha inclusive crianças, né? Muitas mulheres, muitas crianças, né? Então, eu acho que o acampamento foi uma atividade que durou muito tempo e sem nenhum acontecimento de maiores consequências ruins, uma manifestação ordeira, disciplinada, que deve ter acrescentado alguma coisa aí nos movimentos políticos brasileiros. E o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília chegou a ser classificado como uma mini-cidade golpista pelo então interventor da Segurança Pública do DF, o Ricardo Capelli. Consta, e a gente lembra também do general Dutra, né, que era o comandante do Planalto, dizendo que aquilo eram criminosos, todo mundo que estava ali, criminosos, fanáticos, que é uma postura bem diferente do general Augusto Heleno. E envaidecido porque o então presidente Lula, já presidente, ligou, né? Prende todo mundo, isso é coisa de republiqueta das bananas, né? Veja, que bom que o general Heleno ainda honra a farda que já usou, ao contrário de outros generais melancia, verde por fora, vermelhos por dentro. Ele constatou o óbvio, todos nós sabemos que foi isso, mas ninguém mais pode falar, porque todo mundo tem medo do inquérito do Alexandre e tudo mais, né, do Dino. Eram famílias desesperadas com tudo que está acontecendo. Eles sabiam, ao contrário do Armínio Fraga, o que ia acontecer se o ladrão voltasse à cena do crime, né? Eles sabiam que a disputa era injusta porque tinha um TSE partidarizado manipulando de alguma forma o que podia ou não ser dito na campanha. Então eles estavam apavorados e foram para frente do quartel porque achavam que era mais seguro e porque tinham alguma esperança nas Forças Armadas dentro de uma interpretação que juristas respeitados davam ao artigo 142, sei lá. Isso aí não é crime, isso não é golpismo, não eram pessoas clandestinamente preparando armas para invadir, tomar e assumir o poder. Isso tudo é ridículo. E a questão da adulteração do relatório da ABIN, mais uma coisa gravíssima. É um crime, né? E tentavam esconder o quê? A gente sabe. Tentavam esconder que, na melhor das hipóteses, foram extremamente omissos. Vamos retirar a hipótese de infiltrados, em que pese aquela cena muito dantesca do cara que meteu o pé na porta, ter encenado antes com o repórter da Reuters. Vamos deixar tudo isso de fora, né? Na melhor das hipóteses para essa turma, receberam vários alertas e ignoraram. Escolheram ignorar. Tinham interesse que acontecesse da forma que aconteceu. Agora, eu não consigo compartilhar o otimismo do Deltan Dallagnol, que gravou um vídeo depois que veio essa notícia na coluna da Malu Gaspar, do Globo, dizendo: a casa caiu. Gente, se tiver imagem do Lula indo lá arrombar a porta, a casa não caiu. A casa caiu para o brasileiro. Então a gente tem que ser honesto aqui, tem que ser realista, né? O troço está tão dominado
que para de criar falsa esperança, Deltan. A casa caiu para o Lula porque o general dele, que foi visto ciceroneando os terroristas, adulterou um relatório. Para, isso é Brasil, gente. Isso está na mão dessa quadrilha aí já faz algum tempo. Ludmila, a gente tem uma Constituição que, se não me engano, garante o direito a manifestações, né, pacíficas e ordeiras. Tem regras, claro, tem regras do município, você tem que avisar antes e tal. E não sei se você lembra da declaração do general Dutra, dizendo que aquelas pessoas que estavam lá em frente ao QG do Exército eram criminosas e fanáticas e aceitando, e muito envaidecido pelo telefonema do Lula. O que diz a Constituição, afinal de contas? Havia ali, naquela concentração pura e simples, algum crime, alguma prática de crime? A Constituição fala que a manifestação pacífica, sem armas, ela é perfeitamente permitida. Você só não pode frustrar um outro evento que estivesse marcado para o mesmo dia, mesma hora e mesmo local. Então isso aí segue as normas da prefeitura. Se alguém cadastrou um evento para acontecer numa praça no domingo às 5 horas da tarde, então não pode ir um outro grupo lá e fazer essa manifestação no dia e horário que já estava reservado para um outro grupo. Mas se não havia nenhum tipo de reserva daquele local público para manifestação pacífica e sem armas, então não existe nenhum tipo de ilegalidade na conduta dessas pessoas. O que chama muita atenção, e isso a gente sempre tem que lembrar o tempo inteiro, é em relação ao caráter diferenciado das decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal, que são completamente diferentes a depender do alvo em circunstâncias semelhantes, o que faz ficar patente uma quebra da imparcialidade. E eu coloco aqui claramente, por exemplo, o ex-ministro Anderson Torres, ele foi preso por muito menos, por uma razão muito menor do que a gente vê em relação às circunstâncias que envolvem o G. Dias. O Anderson Torres estava nos Estados Unidos, inclusive. Então, o comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essas duas figuras especificamente, Anderson Torres e G. Dias, é um comportamento completamente desproporcional, que faz deixar patente a falta de imparcialidade que envolve esse episódio.